Sabe aquele assunto que a gente ama e não consegue parar de falar? Aqui, esse assunto é política. E em período eleitoral, então, aí a gente não se aguenta. E foi assim que surgiu a ideia desse podcast, o Eleições na Cidade, porque a gente queria ir além, saber mais sobre cada pessoa que está pleiteando o nosso voto nessas eleições. A gente quer sempre mais CPF do que CNPJ, quer conhecer o outro lado dessas pessoas. Eu e o meu amigo Casca de Bala, Titi Lima, que já está aqui ao meu lado, para colocar mais um na conta, né, Titi? É isso, Bianca. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com o nosso Eleições na Cidade para apresentar mais um convidado de hoje. Vamos ter aqui ele que é senador da República, já foi presidente do Fortaleza e é candidato à prefeitura da capital cearense. Eduardo Girão está aqui conosco. Obrigado. Como ele mesmo diz, paz e bem. Paz e bem, muito obrigado. Muito Bianca. obrigada. Obrigado, Thiago. Obrigado por estar aqui mais uma vez no Grupo Cidade. A gente já Poxa, teve a eu vou- oportunidade de conversar no Jornal da Cidade. Eu vou falar para vocês, eu posso dar um depoimento? Sim, Por claro. favor. Olha, disparadamente, eu sou testemunha do como, o quão vocês estão sendo democratas aqui, fazendo um trabalho com contraponto, convidando os candidatos. Eu acho isso de um exemplo para uma mídia independente. Eu estou muito feliz porque a gente está vendo o Brasil num momento complicado, onde a plataforma X, um ministro acabou com ela, 22 milhões de brasileiros sem, no período de eleição. Então, vocês estão dando um exemplo de que é possível ser uma mídia independente com um trabalho correto. Parabéns. Que coisa boa. A gente agradece também, e é por isso, é por essa paixão que a gente tem, né, para falar sobre política e munir as pessoas que estão nos assistindo, que confiam no trabalho do Grupo Cidade, todas as informações que elas precisam para chegar até as urnas de uma maneira consciente, clara e lúcida mesmo. Com certeza. Mas, bom, já que o senhor citou isso, está num período bastante movimentado no Senado e também aqui em Fortaleza, nas ruas, buscando voto a voto. Como é que está esse período de agenda? Muito positivo, né? A gente está encontrando as pessoas, os meus conterrâneos, né? Agora mesmo saí ali ali do Teatro José de Alencar, naquela região do centro da cidade, conversando ali na pracinha com as pessoas, os comerciantes, os feirantes. E eu fico assim feliz em ver que nem todo mundo jogou a toalha para a política, né? Porque foram tantos maus exemplos que nós tivemos, escândalo de corrupção, que muita gente já pegou ojeriza. Mas o cearense, o fortalezense, ele entendeu, é um povo libertário por natureza, né? Nós fomos o primeiro a libertar os escravos, por isso que nós somos chamados de Terra da Luz. Redenção. 4 anos antes da Lei Áurea, né, da Princesa Isabel. Então, assim, eu vejo as pessoas acreditando, sabe, participando da política, vindo falar comigo, sai lá do seu lugar para vir. Olha, eu estou te acompanhando no Senado. E um detalhe, eu, em respeito ao meu conterrâneo, não me licenciei do Senado, continuo me equilibrando entre Brasília e Fortaleza. Praticamente, a gente está tendo sessões virtuais nessas últimas semanas, né? Mas tivemos, na retrasada, uma semana de esforço concentrado, estive lá. O senhor pediu um período de licença aqui das ruas? Não pedi, não. Daqui das ruas. A sua equipe Não, estava trabalhando nas ruas, mas estava lá. Eu fui para lá, né? E os outros candidatos aqui fazendo campanha. Eu estava em Brasília cumprindo o meu dever. Nunca faltei, Bianca, Thiago e você que está nos assistindo aqui. Nunca faltei. Eu levo a sério a missão que eu tenho no Senado. 100% de presença. Respeito o dinheiro de quem paga imposto, né? Isso é uma característica, abrir mão de todas essas mordomias, regalias, privilégios que os políticos têm lá em Brasília, carro com motorista, apartamento funcional, plano de saúde vitalício para o parlamentar e para toda a família. Só para você ter uma ideia, a gente já economizou cerca de 11 milhões de reais entre verba de gabinete, né? É tudo excesso que tem lá, né? E a gente economizou esse dinheiro, devolvemos essa verba para o Senado, pedindo, com projeto de lei, para que venha para a educação e a saúde do estado do Ceará. Cadê que eles colocam em votação? Se eles colocarem isso em votação, vai ficar exposto que poucos são os que respeitam o dinheiro de quem paga impostos cada vez mais altos. E como eu venho do empreendedorismo, eu tenho esse compromisso, não só falo, eu tenho votado contra qualquer proposta de novo imposto, como eu fiz no DPVAT, nas taxas das blusinhas, né? Eu tenho feito um trabalho com coerência com tudo aquilo que eu me comprometi em 2018
com os cearenses. Mas o senhor, então vamos lá, empresário, foi presidente do Fortaleza, em 2018 senador da República. Lá atrás, lá no começo, o senhor imaginou essa trajetória e qual a sua avaliação do seu caminho, tanto empresarial, desportista e agora político? De muita gratidão, sabe, Tiago? Gratidão, sobretudo, a Deus. Eu tive essa bênção de nascer numa família estruturada, de ter uma família estruturada, de estudar aqui pertinho do Colégio Santo Inácio, boa parte da minha vida. Oportunidade, né, de trabalho. Meu pai começou lá do zero e eu, nas férias escolares, né, eu ia para trabalhar com ele. Então, muito cedo comecei a trabalhar. Na adolescência já ficava praticamente direto lá. E eu consegui aprender muito, gerar milhares de empregos, né? Então, a vida me levou para conhecer como a gente criar ambiente de negócio, para dar oportunidade às pessoas. Tive a bênção também de fundar ONGs, projetos sociais, que ajudam milhares de pessoas também, né, na área da educação. Trouxe uma escola da Índia, né, para o Eusébio. A escola é um sucesso de valores humanos. Pude fazer também projetos para adolescentes com relação a esporte, né, que é uma área que eu acredito que é fundamental para que as pessoas sejam resgatadas das drogas, não entre de jeito nenhum nesse mundo que leva à perdição completa. E tudo aquilo, defesa da vida, da família, da ética, da liberdade, que eu sempre acreditei e que me levou para a política, né? Fui eleito senador sem nunca ter sido vereador, deputado. O cearense, com sua boa vontade, me colocou lá. Eu tenho cumprido rigorosamente as pautas. E aí o Fortaleza Esporte Clube, você tocou no meu ponto fraco, né? É meu amigo de infância, meu grande amigo de infância, e estava indo para um caminho de uma falência, né? E quando eu cheguei lá, eu percebi dos funcionários que a tendência naquele ano de 2017, olha só, na véspera do seu centenário, era ir para a Série D de dado, né? Tamanha a desorganização, a falta de profissionalismo interno. Me dediquei a Márcia, que é a minha esposa torcedora do Ceará, a família dela toda. Sem conflitos em casa com relação a isso. Pelo contrário, ela me deu força, né? Porque ela sabe do amor que eu tenho pro clube e foi de uma parceria incrível. E a gente conseguiu organizar o Fortaleza, montamos ali um time, não só dentro do campo, mas fora do campo, né? De profissionais, que é o talento que eu tive na minha vida, na gestão. E nós conseguimos colocar o Fortaleza na Série B durante a minha presidência e logo depois já foi para a A com o Marcelo Paes. No ano do centenário, o Marcelo Paes, que eu fiz questão que fosse o meu primeiro vice, que eu conheço o Marcelo há muitos anos, né? E sabia que ele iria continuar regando aquela plantinha e graças a Deus o time está aí, dando alegrias, trazendo o que o Fortaleza ampliou de emprego, né, nesse período, né, o que gerou de renda, o que traz de turismo para cá, estando ali em posições boas na Série A, conseguindo até a vice da Sul-Americana no ano passado. Eliminado o meu Corinthians. Ih, rapaz, não vamos criar confusão aqui, que tá um ambiente tão bom aqui. Dessa vez o Corinthians deu troco, dessa né? Vez a gente foi, inverteu. Futebol é isso. É. E assim, eu particularmente gostaria de ver o Ceará também na primeira divisão. É importante isso. Importante para a autoestima, né, do cearense. São grandes torcidas. Importante para o turismo, importante para a geração, o artesanato que se vende, o Uber, o táxi, né? Então você tem uma movimentação grande. Agora, por que sair, Eduardo, de uma zona de conforto dentro do meio empresarial? Você já tinha sucesso e também com o Fortaleza, que já tinha alcançado um feito grande, para os desafios da política. O que te moveu? E complementando, senador, esses cabelos que hoje são bem brancos, eu me lembro, não eram tão brancos assim. Antes da política. Antes da política, né? Se você pegar as minhas fotos, eu conheço a Bianca há muitos anos, né? Ela trabalhou com a Márcia, minha esposa, isso, que é jornalista também. E se você pegar as minhas fotos de 2017 ali, né? Que eu nem sonhava ser candidato, tanto é que terminou a minha missão no Fortaleza, eu voltei, que eu estava num projeto familiar fora do Brasil, né? E aconteceu uma tragédia numa escola, né? Que os meus filhos estudavam lá nos Estados Unidos.
que um cara lá, o acesso à arma de fogo é muito fácil. O cara comprou uma arma, no dia dos namorados, metralhou lá, e a minha filha foi no local onde estava a minha filha, ali no andar dela, matou o professor dela em sala de aula, as amiguinhas dela. Então, por um milagre, por um livramento, ela foi poupada. Naquele dia, eu sempre tive convite para entrar na política, né? Pelas causas que eu defendo, a vida desde a concepção, contra a droga, né? E jogo de azar, que é a tragédia que está acontecendo, esse negócio das bets. Eu sempre denunciei isso, votei contra isso no Congresso Nacional, né? Mas eu nunca quis entrar. Eu tinha os 2 pés atrás da questão de entrar na política. É porque eu sou tímido. Na verdade, eu sou uma pessoa tímida. A exposição era o principal entrave, então? A exposição, os escândalos, né? A gente tem uma ideia de que política não é para cidadão do bem, né? E eu quebrei isso. E eu disse, eu tenho obrigação de entrar, porque é através da política que você consegue ajudar muito poderosamente as pessoas. Mas já dentro da política, em um momento o senhor ficou desacreditado a ponto de se deixar? Muito pelo contrário. Lá no Senado Federal, que eu estou há 5 anos e meio, né, a gente combate o bom combate fortemente lá com a velha política. Mas sigo os meus princípios e valores, conseguimos vitórias, né, durante esse tempo aí, às vezes por um voto, né, isso é que é interessante. E assim, por mais que o sistema dominante é bruto, né, a gente está conseguindo cumprir um papel. E eu acho que o principal papel é trazer a sociedade para dentro do Congresso. Mas bora voltar aqui para a gente não perder a pergunta, né? Como é que foi a entrada na política? A entrada na política foi a partir desse atentado que houve, que eu me coloquei à disposição, porque eu sabia que esse assunto de arma de fogo estava já entrando na campanha na época presidencial. E era um assunto que ia para Brasília, no Congresso Nacional, né? E eu respeito quem tem a arma em casa ou no seu comércio. Eu só acredito que o controle tem que ser rígido para o porte. As pessoas andarem armadas nas ruas, no trânsito, nos bares, eu já tenho uma visão que a gente precisa ter controle e precisa reforçar a polícia. Muito pelo contrário, a polícia é que tem que estar valorizada, armada, né, equipada para defender a sociedade. Então, eu entrei na política ali, tomei a decisão e foi uma coisa impressionante o que aconteceu, né? Assim, a Lava Jato estava evoluindo, cada fase daquela a gente vibrando, eu como cidadão, e eu cheguei ali no Congresso, me coloquei à disposição com essa bandeira da Lava Jato, com a defesa da vida contra aborto, contra droga, enfim. O cearense queria mudança, né? E era contra o presidente do Senado. Eu estava disputando ali a vaga do presidente do Senado. Olha que coisa, que era cearense. E nós ganhamos a eleição com a estrutura bem pouquinha. As pesquisas me colocando lá embaixo. Eu estava vendo hoje, nas vésperas da eleição, no sábado, a eleição domingo, eu estava com 9%. E o Eunício, que era o presidente do Senado, estava com, acho que era 24%. Então, já estava sendo dito pelos apresentadores, e a gente entende, com base nas pesquisas aqui, já estão eleitos os dois, e eu fora. A gente que estava acompanhando, sim, né, Thiago? Nós ficamos 5 horas ao vivo durante as eleições, nesse primeiro período, e foi realmente, assim, de chamar a atenção, porque não havia indício de que... Não havia. E aqui o senhor atribui, então, o que foi essa? Eu atribuo a vontade do cearense, que é um povo libertário, de querer se libertar dessas amarras da velha política, né, dessa turma que estava envolvida na Lava Jato, né, e nós chegamos lá, né, a diferença de 11.900 votos, isso é nada para o Senado. Eu tive 1.325.786 votos. E aí quando recebeu a notícia? Aí quando recebemos a notícia foi muita responsabilidade, né, gratidão e devolver aquilo para a sociedade da expectativa. É isso que eu procuro todos os dias, levando com seriedade a política e cumprindo o meu dever. Então, chego no Congresso com o objetivo de levar a Lava Jato adiante e a gente vê o sistema reagir. Como aconteceu lá na Itália, na Operação Mãos Limpas, a mesma coisa, né? Lá começou a se desbaratar tudo, juízes mostrando a corrupção e tal, e o sistema começou a reagir, né? E aqui a gente viu isso, eu denunciei, e a gente está no momento
aí da nossa república, muito importante. Por isso que eu estou equilibrando entre o Senado, né, e a Prefeitura de Fortaleza. Aí você diz, mas por que a Prefeitura de Fortaleza? Porque eu nasci aqui, me criei em Fortaleza, gerei milhares de empregos e vejo que está a cidade abandonada. Os meus conterrâneos é um desrespeito, é uma desumanidade na questão da saúde, questão da violência nem se fala. E como eu tive aí 30 anos da minha vida dedicado ao setor de segurança, trabalhando nessa área, e eu vejo que falta aqui liderança e coragem, né? Como eu tive a oportunidade de participar não apenas da gestão do Fortaleza Esporte Clube, que precisava de uma pacificação também, e nós estamos precisando de uma pacificação, produção cultural, como os filmes que nós produzimos de Fortaleza para o mundo todo. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Área Q, lá em Quixadá, Quixeramobim. Filmes que a gente conseguiu trazer para cá o Isaiah Washington, que é daquela série Grey's Anatomy. Sim. Passou 2 meses conosco aqui gravando a produção cearense, né, pro mundo. Então, eu fui passando por por essas experiências de vida e chegou o momento de, na capital do Ceará, né, a gente poder transformar a cidade que não era para estar passando esse perrengue que a gente está passando aqui. Por isso que eu coloquei meu nome com maturidade, com história de vida, para que a gente possa colaborar em colocar Fortaleza, já que o Fortaleza a gente conseguiu acesso, né, os acessos, que a gente possa dar acessos aos fortalezenses a uma saúde de melhor qualidade, a uma segurança de verdade, né, onde se enfrente o crime organizado. É a questão de geração de emprego e renda que a minha vida toda, né, eu me dediquei. Então, eu acho que eu posso ajudar a gente elevar o nível dessa cidade. Lá em 2018 e agora em 2024, como a sua família? A família sempre fica muito, eu não vou dizer vulnerável, mas exposta, né? Quando alguém da família vai se candidatar. A Prefeitura de Fortaleza, então, como é que a família recebeu e como está sendo agora? Nos 2 momentos, tanto em 18 quanto agora. Olha, a família sempre me deu muito apoio, né? E eu converso com a família, né? Não existe aquela coisa de eu tomar uma decisão e tem que seguir, não. Eu converso com a Márcia, minha esposa. Eu tenho 5 filhos, né? Os 3 adolescentes também. Conversei, expliquei que a vida fica um pouco mais, que você tem que fazer um equilíbrio. Há uma ausência maior. Há uma ausência maior que eu procuro equilibrar. E graças a Deus eu tenho conseguido. Né? Por exemplo, final de semana. Durante a campanha não dá. Durante uma campanha é muito curta. Mas final de semana eu procuro ter um dia inteiro e desligo o celular, fico com eles. Né? E isso é importante. Deixo minhas filhas no colégio todos os dias. Né? Não abro mão disso. Não dá para buscar. Porque às vezes eu saio do Senado 1h da manhã, 2h da manhã. Mas a Márcia faz isso. Então a gente procura se equilibrar. É um período da vida. Eu estou com 52 anos. Fiz anteontem. E eu digo para você, se você comparar as minhas fotos, que eu acabei não concluindo, de 2017, 2018 para hoje, eu envelheci uns 15 anos. Em 5, 6 anos, eu envelheci isso tudo, né? Mas o sentimento de realização, de alegria, de poder colaborar para um mundo melhor, né? Isso, eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo bem, né? Então, assim, eu digo para você que é uma experiência de vida muito grande, né? E você poder participar da vida política do seu país, no momento que o brasileiro está despertando para a política. O brasileiro está acompanhando, está cobrando. E eu acho bacana, porque eu ando em todo lugar em Fortaleza. Já conseguiu passar por todos os bairros? Ainda todos não. A gente está faltando ali uns 30%, mas eu estou fazendo aquela coisa, de manhã, de tarde, de noite, né? Porque eu não tenho tempo gratuito de TV. Por isso que um espaço desse aqui é precioso para mim. As redes sociais também estão sendo bem usadas? As redes sociais, aqui eu tinha 500 mil de seguidores. O Alexandre de Moraes cortou, né? Que é o X, baniu. Só o Brasil, Turcomenistão, Coreia do Norte e China, né? Ditaduras que tem isso, mas nós vamos reverter. Estamos trabalhando nesse sentido. E rede social, Instagram, Facebook, tentando fazer isso, mas
nada como aquele contato pessoal. E é o que eu gosto, né? De estar na feira, lá do Álvaro Weine, de estar no centro da cidade, de estar no Bom Jardim, conversando com as pessoas. Isso me reabastece. E quando eu vejo uma pessoa, e acontece o tempo todo, eu te acompanho, eu tô vendo teus vídeos, tô vendo tua luta. Cara, isso não tem preço pra mim. Eu vi nas suas redes sociais esses dias, tá andando com um guarda-roupa, viu, Thiago? No porta-mala. Com várias camisas e acontece ali mesmo. Acontece ali, dá um jeitinho ali, vai numa árvore, troca a blusa, né? Para aproveitar mais tempo. É para aproveitar mais tempo e é como eu te falei, a campanha é curta. É mais curta ainda agora. Mais curta ainda. E como a gente não tem o tempo de TV, de rádio, a maioria dos debates, né? Eu só participei de um. E vou participar de outro amanhã, se Deus quiser, se não tiver surpresa. Vamos tocar nesse assunto. Quero chegar justamente nesse assunto. Amanhã nós temos o debate aqui do Grupo Cidade de Comunicação, multiplataforma, TV Cidade, Jovem Pan News e também no YouTube do GC+. A gente espera realmente um sábado que tenha uma audiência grande. Mas o senhor passou durante essa campanha por 2 momentos bem difíceis. Um de não ser convidado, né, e do outro, que foi o seu primeiro baque, e no outro de ser retirado durante a apresentação desse debate. Como é que o senhor encarou esses 2 fatos e transformou ele, de certa forma, em material para a sua campanha? Bianca, o que aconteceu no debate do emissor aqui local, de eu ser retirado no meio do debate... Isso nunca aconteceu, se não me engano. Nunca aconteceu no Brasil, Sim. em nenhum município do Brasil. Aconteceu aqui. Então, isso mostra o medo do sistema, né? E a gente tem que entregar que foi o PT, junto com o PSOL, junto com Solidariedade. O Solidariedade é centrão, faz ali o papel de estepe do PT, apoia que o governo é humano. Mas o PT e o Solidariedade e o PSOL se dizem os defensores da democracia. É esse o discurso da liberdade de opinião. E me tiraram do debate. Desde o início não me quiseram. Pra você ter uma ideia, eu só participei de um debate. Até agora. Amanhã, se Deus quiser, estou com vocês aqui. Agradeço o convite, né? E o primeiro que eu participei, a gente se saiu tão bem, né? No aspecto de mostrar que a gente não faz parte daqueles acordões, que todos os partidos estão ali. Acordões, né? Que você vê... o único partido que votou contra a anistia de dívidas bilionárias dos partidos com dinheiro da gente foi o Partido Novo, o partido que eu faço parte. 22 B de bola aí de índio do dinheiro da gente. Agora, quando a gente atrasa uma conta de água, quando a gente atrasa uma conta de luz, não tem perdão, não tem anistia. Eles fizeram. Então, essa turma não quer que eu entre de jeito nenhum. E ficou feio. Então, eu participei de um debate, a gente mostrou a verdade, depois me tiraram de todos. E um no meio do debate. Então, assim, o que a gente está fazendo para compensar isso tudo, né, é o meu grande desafio, é rodar a Fortaleza para que as pessoas saibam que eu sou candidato. E é impressionante a conversão. Quando as pessoas... Mas o senhor é candidato? A conversão é rápida. Então eu vou votar no senhor, vou avisar a família. E é isso que eu peço, inclusive para quem está nos assistindo, né? Avisa teus familiares, avisa os teus colegas de trabalho, os teus amigos, que tem a candidatura do Eduardo Girão, que não precisa da política, né? A minha vida é resolvida financeiramente, bem resolvida. Eu estou na política por missão, para fazer o que tem que ser feito, porque dinheiro tem. O orçamento em Fortaleza são 13 bi. B de bola e de índio. Mas o que é que a gente vê? Politicagem. Para você precisar de um exame, de uma consulta, de uma cirurgia, é um Deus nos acuda. Tem que ir através de um vereador, você tem que se humilhar para um vereador. Isso é um direito do fortalezense, né? E a gente está vendo uma tragédia, assim, Tiago, eu não vejo em outra capital, e olha que eu ando, porque vou fazer palestra, sou convidado para eventos. A gente não vê as mulheres colocando o celular embaixo do sutiã, fala rapidinho, coloca. Você não vê. E não é nessa ilha que a gente está aqui, não, porque nós estamos numa ilha, Grande Aldeota. Em toda Fortaleza está acontecendo uma coisa assim surreal. É tocando o terror, o crime organizado, pela omissão daqueles que são pagos com o dinheiro da sociedade para serem parlamentares e não assinam CPI, não leva para frente CPI do narcotráfico, como o Evandro Leitão não levou. E é talvez por isso que não querem que eu participe.
que eu tenha essas oportunidades de falar, porque a gente entrega a verdade. Eduardo Girão é candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza. O Novo é o Partido Novo, para quem não tem a intimidade com as siglas. E o debate ao qual nós nos referimos, para quem está acompanhando depois, no sábado, 28 de setembro, às 8h40 na TV Cidade, na Jovem Pan News, no canal do YouTube do GC+. Senador, quero saber o seguinte, além de presidente do Fortaleza e gostar de esporte, Eduardo Girão também bate uma bolinha, joga futebol ou algum outro esporte? Rapaz, tênis. Tênis hoje eu ainda, assim, consigo jogar com os amigos e tal. Não com a frequência que eu gostaria. Mas futebol é minha paixão, né? Então, assistindo apenas. Não, joguei muito futebol. Espero voltar. Tem uns rachas aí do pessoal da minha idade, né? Que eu espero voltar. Agora, sei como é esse tipo de racha. Pois é. Da minha idade. Ir pro estádio, eu vou sempre, né? Porque é um hobby para mim assistir jogos do Fortaleza e desde pequeno eu pegava carona para ir pro interior aqui do Ceará, assistir jogo no Abelhão, assistir jogo no Junco, no Hoje Romeirão. Hoje tá mais fácil, né? Hoje tá no conforto aqui. E eu levava, sabe o quê? Era os fogos. Olha que loucura de adolescente. Eu levava os fogos dentro do carro. Porque a minha paixão era tão grande, eu queria dar moral para os jogadores, que eu levava os fogos. E antes do jogo começar, os jogadores entrando em campo, era a minha diversão. Era mostrar o Fortaleza entrando, aquele apoio todo, e 1 minuto e meio de fogos. Era uma coisa assim. Então, essa coisa é muito forte. E eu assisto, eu vou para os jogos do Fortaleza, às vezes vou fora, prestigiar. Né? Como agora na final da Copa do Nordeste, fui lá em Maceió. E assim, é uma válvula de escape importante. Mas jogava de que posição? Jogava atacante. Atacante? Eu sempre joguei fazendo gol. Engraçado, né? E o pessoal tem uns fake news aí, dizendo que eu jogava na banheira. Mas não, eu gostava de pegar ali no meio de campo. Diz aí, Thiago, Vamos explicar pra Bianca o que é banheira. Banheira é aquele jogador... E olha que eu sou do futebol também. É aquele jogador atacante, normalmente, que fica sempre lá perto do gol, não, esperando a bola chegar. Só Romário era da banheira, né? Romário, então, ela entende, viu? Entende, Ela entende. Eu entendo, gosto e assisto. Tira uma dúvida, eu acho que o povo em geral, lá na Jovem Pan News, a gente fala muito de trânsito e tal, e sempre tem a Avenida Eduardo Girão. Isso. O que tem a ver com o senador Eduardo Girão? Rapaz, é um avô, Eduardo Girão, né, que teve uma história muito bonita na advocacia, né, ali junto da Faculdade de Direito. Né? E tem também o historiador Raimundo Girão. Lá na Praia de Iracema. E o engraçado é o seguinte, é que a Avenida Eduardo Girão, que é a do canal, né? A avenida ali que você vai, ela termina lá no Ceará. Exatamente. Sim, é interessante, né? Termina em Porongabuçu, ali no Ceará. Engraçado, né? Começa na Guanambi ali, na Exatamente. E é as coincidências da vida, né? E o Raimundo Girão, historiador, né? Então, é uma família que veio de Portugal, né? É uma história bonita da família. Que era o objetivo dela, o nome Girão, vem de um pedaço de roupa que um rei, na época, estava ali sendo atacado e chegou um girão, que o girão é um pedaço de roupa, e chegou um cara que ninguém sabia o sobrenome, e o cara pegou, salvou o rei ali, corre, defendeu, ele não era nem do grupo. E aí o rei disse, rapaz, tem que arrumar, o cara tava com um pedaço, vai lá buscar aí, foi pegar o pedaço da roupa dele, tá aqui. E depois o rei descobriu, chamou o cara, é o Girão, o Girão era o pedaço. E essa família veio pro estado do Ceará, pra Morada Nova, né? Nosso berço é ali em Morada Nova. Sim, né? Tem muito Girão. E se espalhou pro Brasil inteiro, tem muito no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? No Ceará, muito forte em Maranguape, Sobral tem muito Girão. Né? Então, assim, é uma família bem interessante que tem o espírito de servir, o espírito de ajudar. A gente disse que aqui era mais CPF do que CNPJ. Eu vou continuar no assunto família. São 5 filhos. São. Se um deles olhar para o senhor e falar assim, papai, eu quero entrar para a política, o que o senhor vai dizer? Tem um que está estudando. Engraçado, eu acho que essa campanha despertou, não a minha. Ele está acompanhando o que está acontecendo em São Paulo e tal, que é o Luiz Henrique, o meu mais velho, né? Então, eu acredito que deve ser estimulado, sabe? Eu acredito que deve ser estimulado. Não é fácil, mas a fé e a esperança, eu acho que a gente tem que encontrar qual é o nosso caminho. Para mim, eu leio os sinais que Deus enviou, o livramento da minha filha,
né, da questão das pautas que eu sempre estudei e defendi, Bianca e Tiago, eu ia para o Senado, há 10, 15 anos atrás, segurar cartaz. Eu ficava horas no cadastro, porque às vezes lotava nas salas de audiência pública e eu não conseguia entrar, ficava na chuva. Né? Muitas vezes cheguei na porta do Senado e não conseguia entrar num debate que ia ter sobre aborto, sobre drogas. Então, a vida é interessante, dá muitas voltas. Eu fui me preparando, conhecendo, né, os parlamentares que defendiam o caos. Eu estou na política por causas, né? E eu digo, as pessoas devem entrar na política. Platão, 350 anos antes do Cristo, ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então isso é muito forte, né? E eu acho que a gente tem que participar. E eu fico muito feliz em vendo, assim, um povo que de forma injusta, o cearense, o fortalezense, ele está sendo desrespeitado nos seus direitos, né? Muitas vezes humilhado no direito de ir e vir, que é o principal. As pessoas saem de casa, não sabem se vão voltar, se vão encontrar a família bem. Então, eles acompanhando a política. Um povo sofrido que está acompanhando a política. E não tem outro jeito. É através da política que a gente vai mudar. Trocar. Eu sou contra a reeleição. O pessoal, mas o Senado, em primeiro lugar, quero deixar claro para você, se você gosta do nosso trabalho no Senado, eu jamais tentaria a Prefeitura de Fortaleza se não tivesse uma retaguarda de um suplente, como eu tive com Marcelo Paes, escolhi o meu primeiro vice, e eu escolhi o meu primeiro suplente no Senado, é o Marcelo Paes no Fortaleza, e o Sargento Reginaldo, que é deputado estadual, como meu primeiro suplente no Senado. Então, se Deus abençoar, através da sua boa vontade, fortalezense, que eu chegue na Prefeitura de Fortaleza para fazer a melhor administração que essa cidade já viu, não vou medir esforço, no limite das minhas forças, com o time, porque ninguém faz nada sozinho. Eu tenho o General Teófilo comigo, na área da segurança, Coronel Plauto, eu tenho o doutor Anastácio Queiroz, já foi secretário. Um dos maiores secretários da história, dos melhores da história da Terra da Luz. O doutor Leonardo, presidente do Sindicato dos Médicos. Geraldo Luciano, dos maiores executivos, né? O doutor Djalma Pinto, né? Que foi procurador-geral do Estado. Jurista, apaixonado pela educação. Então a gente tem um time para fazer uma administração fantástica. E eu vou trabalhar no limite das minhas forças para entregar isso para o meu povo. Você não tenha dúvida disso. A gente tem um quadro aqui no nosso Eleições na Cidade, em que a gente exibe ali na tela, nossa Mariane Nepomuceno vai exibir algumas imagens para dizer tá ou não tá? Se tá ou não tá com Eduardo Girão. Olha aí, viu, rapaz, olha aí. Essa figura que aparecer aqui, você tem que analisar e dizer, tá comigo ou não tá comigo? Não é o senhor que deve estar, ok? Tá certo. Se tá comigo ou se não tá. Isso. Vamos colocar a Mari primeiro. Mari, cuidado que tu vai dizer. Torcida do Fortaleza. Torcida do Fortaleza. Olha, eu tenho muito cuidado com relação à torcida do Fortaleza, porque eu não entrei na política, né? Assim, não entrei na política absolutamente por causa do futebol. Teve uma gratidão muito grande da torcida comigo. Sou muito grato, porque ela viu a gestão que aconteceu e confia, né? Mas para mim o Fortaleza é algo sagrado. Então é uma linha muito tênue. O pessoal do marketing lá atrás queria colocar as cores. Não. O Fortaleza, para mim, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, a torcida do Fortaleza, ela tá livre, completamente livre, né? Para escolher o seu prefeito. Eu acho que o futebol não se mistura com política, eu vejo dessa forma, mas eu quero que ela lembre também, é muito importante isso, né? É uma oportunidade que você me dá mostrando isso aqui nunca tinha acontecido, né? E ela precisa lembrar que tem candidato concorrendo à Prefeitura de Fortaleza que queria destruir o Fortaleza, que sequer falava no nome do Fortaleza enquanto era presidente do Ceará.
Então, isso aí é uma foto atual, mas fica ali perto da arquibancada, já subindo. E eu lembro que eu estava no estádio com os meus filhos. Conhece o estádio, viu? É claro, Conhece o estádio, claro. viu? Não, eu assistia jogo na arquibancada. E aí, eu sempre levei meus filhos, desde pequenininho, né? Todos são Fortaleza, viu? A Márcia não conseguiu, não conseguiu. Todos são Fortaleza. E olha que foi natural, não fiz pressão, não. Levava pro estádio. E o momento também deve ter favorecido bastante, né? Mas os 3 adolescentes não pegaram um momento bom, não. Os 3 adolescentes. Mas aí, nenhum desses momentos que a gente estava na Série C, 2012, o Fortaleza jogou, não sei se você vai lembrar. O Fortaleza jogou contra o Sampaio Corrêa. E ele estava bem ali. Os prognósticos eram os melhores possíveis, os especialistas dizendo que ia subir naquele ano. E a gente estava na tabela bem. E o último jogo era com o Sampaio Corrêa e ninguém cogitava que o Fortaleza fosse ficar fora do mata-mata. Porque ele estava em segundo lugar. E aí aconteceu, sabe o quê? Todos os outros times, o resultado foi péssimo pra gente, os outros ganharam. E o Fortaleza, com empate, não, com a vitória. E recebeu um gol no final. Tava ganhando a partida, tranquilo. Recebeu um gol, empatou o jogo. E o Fortaleza ficou fora. O Arlindo Maracanã. Arlindo Maracanã. Lembra desse? Lembro. E aí eu chego em casa... Tem um Sampaio Corrêa engasgado. Engasgado, né? E aí foi interessante, porque eu saí com os meus filhos tristes, né? Com o estádio quase lotado, a gente sai triste. E eu sou daqueles torcedores que ficam sem comer. No outro dia, um negócio meio complicado para dormir. E aí eu fui para casa e tinha celular já naquela época e tal. Aí eu recebo o presidente do Ceará, né? Uma foto do presidente do Ceará, Evandro Leitão, com o Arlindo Maracanã na casa dele, com a camisa que o cara fez o gol, dando para ele, e uma ruma de dinheiro na mesa. Cara, não se faz isso. A regra da boa convivência é o respeito, né? Então ali mostrou uma intolerância muito grande. Quando a pessoa não fala o nome do outro time, e eu sempre respeitei o Ceará, sempre. Eu acho que, inclusive na pacificação, quando eu assumi o Fortaleza, primeira coisa que eu fiz foi visitar o presidente do Ceará, o Robson de Castro, né? E a gente fez uma parceria, porque morriam 5 a 6 torcedores, de um lado, do outro, por Clássico Rei. E aí eu disse, Robson, o exemplo tem que vir de cima, a gente tem que acabar com isso. Vamos fazer? Vamos. E a gente começou a assistir o jogo junto, eu com a camisa do Fortaleza, ele com a do Ceará, no camarote do Ceará, no camarote do Fortaleza. A imprensa sem entender nada, os torcedores também nunca tinham visto aquilo. Para que fosse uma referência para os demais. Para que fosse uma referência, mostrar que é possível a gente ser adversário dentro do campo, é um querendo ganhar do outro, mas jamais inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Botamos o mascote do Fortaleza, o leão, para entrar com a bandeira escrita Paz, com as cores alvinegras. O mascote do Ceará, o vovô, ele colocou para entrar em campo, tudo junto, com as cores, com a bandeira Paz, com as cores tricolores, azul, vermelho e branco. Os jogadores entrando alternado, um do Fortaleza, um do Ceará, isso nunca tinha sido visto. Então, pode ver. As mortes em Clássico Rei, porque um tá com a camisa, outro, praticamente zeraram. E a violência no estado do Ceará aumentou absurdamente. Então, é o efeito demonstração. Vamos lá, a gente vai pegar aqui para os linha, mas né? eu vou firmar aqui a resposta. Tá ou não tá? Tá livre. Tá. Eu me comunico bem, tá certo? Mas é uma coisa assim muito do análise, assim. Então, eu não posso dizer. Não é uma obrigação. Não é de jeito nenhum. Então vamos trocar aqui agora para saber o próximo. E a torcida do Ceará? Tá ou não tá com o Eduardo Girão? Da mesma forma, eu sempre respeitei o Ceará Sporting Clube, né? É o time da minha esposa, é um time que tem uma história. Imagina os dois na primeira divisão. 2 vezes o Corinthians vindo para cá. Olha a alegria dele, chega a abrir o sorriso. 2 vezes o Flamengo, 2 vezes os times todos. Isso é turismo. Mas você já recebeu, por exemplo, o cumprimento? Demais, todo tempo. De alguém vestido com a camisa do Ceará? Todo tempo. Existe o respeito. Né? O senhor acha que é essa postura que o senhor tem que faz esse respeito existir? Eu acho que sim, porque a regra da boa convivência é o respeito. Quando eu assumi o Fortaleza, disseram o seguinte, que jogador, olha só o mito que tem, que jogador de futebol você não deve confiar. Que ele vai, na hora que você mais precisa, na véspera do jogo mais importante, ele vai fazer chantagem.
Já ouviu isso, esses mitos? Eu ficava encucado com aquilo, como é? Não cola. Quando o cara faz o gol, ele dedica para Deus. Quando o goleiro faz aquela defesa espetacular, ele dedica para Jesus. Como é que ele vai fazer isso? E a gente quebrou esse mito, né? Eu me reuni para me apresentar para os jogadores, lá em Belém do Pará. Foi minha apresentação para os jogadores antes do primeiro jogo. E conversei, olhei nos olhos de cada um, fizemos um pacto ali, nos apresentamos. Rapaz, esse cara cumprir até o final. Então não existe esse tipo de mito, sabe? Como também mito que para ganhar tem que comprar juiz. Ouviu isso? Já. E não existe esse tipo de coisa. Só por causa do tempo, vamos pro próximo logo? Vamos pro próximo. Tá ou não tá? Vamos lá. Marcelo Paes. Marcelo Paes, Paes. também uma pessoa do bem, né? Um cara que eu conheço há quase 20 anos, por isso que fiz questão que estivesse como meu primeiro vice no Fortaleza. E tem mantido como tem que ser. O clube, ele não pode ter político, né? Ele não pode ter ser parcial para um lado para o outro. Ele tem mantido nessa eleição para prefeito a imparcialidade que tem que ter. Tá ou não tá? Né? Não, eu acho que tá livre. Eu acho importante isso, essa liberdade, sabe? Mas eu Marcelo tenho Paes uma é admiração casado grande. com a vice-governadora do estado do Ceará, né? Por isso que a gente fez essa referência, para justamente fazer essa Mas provocação e entender como é que o mundo da política gira. É meu amigo, né? E o Marcelo sabe da capacidade de gestão, de aglutinação, de liderança que a gente tem. E é uma pessoa que tem tem um futuro brilhante, se Deus quiser. Próximo tá ou não tá? Vamos lá. Ex-presidente Jair Bolsonaro. Não, ele tem um candidato dele, né, que é natural, do Partido Liberal, né? Eu sempre mantive uma independência muito grande quando ele foi presidente do Brasil, né? Votei muitas matérias com o governo federal, mas muitas votei contra, né? E só para dar 2 exemplos aqui, a questão das armas que a gente tocou, que o presidente sempre quis liberar o máximo possível a questão de arma. Eu discordo dele. Fui um dos líderes para que se tivesse um controle rígido com relação ao decreto do presidente naquela época, e conseguimos vencer, né, para derrotar, né, para mim é como se fosse jogar mais querosene para você apagar o incêndio. Então não é por aí. E também a votação do Cássio Nunes Marques. Só para dar 2 exemplos. Votação do Cássio Nunes Marques, que foi uma indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que fui só eu ali que dei um voto público contra, né? Então, eu tenho independência. Por que o senhor votou contra? Votei contra que tem as digitais do Centrão, né? Eu percebi claramente que tinha as digitais do Centrão e a gente estava esperando um Ives Gandra Martins, uma pessoa que tivesse tanto uma bagagem, né, assim, da área jurídica, mas valores e princípios em defesa da vida, da família. Então, acredito que acertou muita coisa pelo Brasil, errou no relatório que eu fiz da pandemia, né, que eu participei da CPI da pandemia, coloquei os erros, aglomeração, né, falando mal de vacina. Eu acho que a postura do estadista ela tem que ser de outra forma. Ao mesmo tempo que eu acredito que devemos dar liberdade para as pessoas escolherem, né? Eu acho que a gente precisa, e nesse aspecto, ele tem muito ponto positivo de resgatar essa vontade do brasileiro de acompanhar a política. Vocês têm um contato mais direto ou já tiveram? Com o presidente, eu só tive com o presidente Bolsonaro uma vez, você acredita nisso? Numa reunião de bancada. Já faz tempo. Na verdade, uma reunião de bancada grande, toda a bancada do Nordeste, rapidamente assim cumprimentei, e outra junto com um grupo menor, era sobre o semiárido aqui do Nordeste, era uma pauta do semiárido. Então eu não tenho essa relação com o presidente Bolsonaro enfim, eu acredito que o Brasil precisa de um novo ciclo. Chegamos ao final. Já? O tempo corre, viu? Gente! Ele tá correndo assim porque ele tem outra entrevista para fazer com o senhor ali tá certo. na E dizem Rádio que Jovem Pan. E dizem que essa é mais Já hard, tá né? sabendo? Aqui a gente passa a mão na cabeça e lá ele dá uma retada. Tá certo. Mas a verdade é um espaço que a gente abre realmente para discussão de ideias e propostas. Obrigado mais uma vez, Girão, por estar com a gente aqui no Grupo Cidade. Sucesso na campanha, tá já da reta final pro final, né? Então, muito sucesso para você. Obrigado. E a gente se encontra amanhã no debate. Obrigado, Bianca. Muito obrigado, Tiago. Obrigado pela sua paciência, sua audiência e dizer, 30.
Vota 30 para prefeito e 30 também para vereador, que você está ajudando a fortificar esse time do bem para a Prefeitura de Fortaleza. Deus abençoe. Muita paz. Este é o senador Eduardo Girão, candidato do Partido Novo à Prefeitura de Fortaleza. E a gente encerra aqui, mas volta semana que vem, né, Bianca? Semana que vem a gente está de volta com dias diferentes, terça e quarta. Por conta do período eleitoral, a gente não pode mais receber nenhum candidato na sexta-feira, então fica atento, terça e quarta tem vídeo novo subindo aqui para o canal, tá? Assistiu? Curte e compartilha, você já sabe, é assim que a gente consegue fazer sempre bem mais. Obrigado pela sua companhia. Titi, mais um pra conta. Valeu. Bianca, obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau.